Você está vivo, irmão? Dá glória a Deus aí, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Se assentem, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler duas partes de 2 versículos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 25, a parte B, e versículo 28, a parte A. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, a parte B do versículo, que diz assim: Atos 17, 25. Pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 28, a primeira parte. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero trazer uma palavra para você na seguinte temática: como ser uma pessoa completa, não perfeita. Como ser uma pessoa completa, não perfeita, porque aqui na terra, desde que o pecado entrou no mundo, meu amigo, meu querido, não dá, não tem perfeição. Perfeição só no céu. Estado eterno de glória. Agora presta atenção a isso que eu vou te falar. Para você ser uma pessoa completa aqui na terra e não perfeita, todo ser humano, todos nós, não importa se você tem fé ou não tem fé, se você crê em Deus ou não crê em Deus, se você é religioso ou não, se você é evangélico ou é católico, não importa. Todo ser humano, todos nós, vivemos em 4 mundos. São os 4 mundos que nós pertencemos para que a gente possa ser uma pessoa completa. O mundo biológico, ou chamado mundo da vida. O mundo sociológico, ou chamado também mundo da cultura. O mundo psicológico, ou chamado mundo pessoal. E o mundo espiritual, também chamado de mundo transcendental. O que é que eu tenho observado? Que muitas vezes o povo evangélico, o povo de Deus, ele acredita poderosamente que ele pertence ao mundo espiritual, mas negligencia o mundo biológico, o mundo sociológico e o mundo psicológico. E verifico pessoas que não são evangélicas, pessoas que não são da fé, que elas acreditam que pertencem ao mundo biológico, sociológico e psicológico, mas menosprezam o mundo espiritual. Então, eu quero mostrar alguma coisa desses mundos que eu estou falando que vai te ajudar a viver melhor. Porque se você menosprezar um desses mundos, eu vou dizer para você que você está destruindo a sua própria vida. Então, vamos ver algumas características de cada mundo desse para a gente poder se situar melhor na vida. Então, primeiro, o mundo biológico ou o mundo da vida. Escuta isso que eu vou dizer para você, não fica assustado não. Você sabia que você já nasce morrendo? O sangue de Jesus tem poder, pastor, está amarrado. Não adianta nada disso. Você já nasce morrendo. Quando você nasce, já existem células em processo degenerativo. Quando você nasce. Uma outra coisa que é característica do mundo biológico. Todos nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Todos nós. Minha mãe tem 95 anos de idade, é trisavó, é forte. Mas vai durar mais quanto tempo? 5, 6, 7, 8? Todos nós. Meu pai faleceu aos 95 anos de idade. Minha mãe hoje tem 95 anos. Então todo mundo está limitado a um tempo aqui na Terra.
Todos nós estamos limitados a espaço. Você está ocupando esse espaço e não pode ocupar um espaço lá em Belém do Pará, que estamos aqui recebendo a visita de irmãos lá de Belém, pastores que estão aqui. Não adianta, você está no Rio de Janeiro, só ocupa esse espaço. Não dá para ocupar o espaço lá em Belém do Pará. Porque nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Você acorda cedo, tem um carro, faz o cálculo, e hoje é tão fácil, né? O Waze faz um cálculo de tempo para você, quanto é que você tem que chegar num lugar, e aí você está todo feliz, porque vai chegar, acordou cedo, marcou o tempo, e quando você entra no carro, deu um problema no carro, lascou-se nas comanaias. A circunstância contraditória. Ou, não estou desejando isso para ninguém, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Você acordou, estava programado, tomou um escorregão e quebrou uma perna. Que é o que acontece com qualquer pessoa. Então você e eu estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Jesus participou do mundo biológico e do mundo da vida. Em Mateus capítulo 11, versículo 18, aí ele é comilão e beberrão, come com pecadores e com publicanos. Jesus se alimentava, bebia água. Em Marcos 4,38, ele estava dormindo na popa do barco, ele descansava. Em Marcos 6,31, ele quis se retirar com seus discípulos, que vinham numa batida grande para descansar. Deixa eu dizer uma outra coisa para você, queridinho, com muito respeito. Você só tem uma vida aqui nessa terra. Por obséquio, aproveite da melhor maneira possível. Porque Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Vida abundante começa aqui na terra. Vida de alegria, de paz, de felicidade, de realização. Porque eu, com todo respeito, de vez em quando eu fico vendo que tem crente. Não, aqui é tribulação, aleluia. Bate mais, papai. Aqui é a adversidade, aqui é a dureza. Que evangelho esse povo prega? Claro que eu sei que aqui tem luta, que aqui tem adversidade, que aqui tem problema. Quem não sabe disso? Mas viva da melhor maneira possível que você pode viver. Você tem que entender isso, meu amado. Outra coisa, cuide do teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e tem uma sentença de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, dizendo que aquele que destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Você acha que o corpo não tem valor nenhum? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então cuidado com a extravagância que você faz, em qualquer área com o seu corpo. Agora, preste atenção, no mundo da vida, o mundo biológico, existem 5 necessidades fundamentais. 4 delas, se você não suprir, você morre. Em uma delas, se você não suprir, você não morre. Olha que coisa interessante. 4 necessidades fundamentais do mundo da vida, o mundo biológico, que se você não suprir, você morre. E uma delas, se você não suprir, você não morre. Vamos lá? Água. Se você não beber água, você morre. Alimento. Se você não se alimentar, você morre. Descanso. Se você não descansar, vai morrer. Quando você passar em frente a um cemitério e diz, estou chegando, hein? Porque você não quer descansar. Você pensa que você é máquina. Se você não descansar, você morre. E sono. Se você não dormir, morre. Essas necessidades, se você não suprir, você morre. Agora tem uma que o pessoal pensa que se não suprir, ele vai morrer e não mata. Interessante. A necessidade sexual. Das 5, essa, você não morre. Não, pastor, vou morrer. Eu não aguento. Aguenta. Saiba esperar, saiba a oração. Não estou falando para você aniquilar essa necessidade.
mas para você se enquadrar dentro do padrão da vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus. A Bíblia não aniquila a necessidade sexual, ela dá parâmetro. Olha como é que Deus é incrível, Ele conhece o ser humano que fez. E Ele sabe que você pode esperar a hora certa para você viver essa necessidade em conformidade com a palavra. Então não menospreze, não pense que se você nunca descansar, você vai se safar, porque vai chegar a hora da conta. Não pense que se você não dormir, você vai se safar, porque vai chegar uma conta para você. Não pense, eu não gosto de beber água. Deixa eu falar para você, eu já passei pelo deserto do Egito para Israel, eu já passei por lá mais de 20 vezes levando caravana. E é interessante que o guia diz uma coisa quando você vai atravessar aquele deserto. Beba água mesmo que não tenha vontade. Por quê? Porque você pode ficar desidratado sem perceber. Então ele fala, beba água mesmo que não tenha vontade. Você não é para beber água quando tem vontade. Você tem que beber água, porque é uma necessidade fundamental. Você tem que parar para descansar. Eu não estou falando de gente que pensa que tem que descansar sempre. Ele pensa que o trabalho é que é descanso. Ele não precisa trabalhar. Mas você tem que descansar. Você tem que tirar férias. Por que você acha que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Por algum acaso Deus ficou cansado? Por 2 motivos. Primeiro, deixar uma lei moral. Segundo, apreciar a criação que Ele fez. Então até Deus estabelece uma norma, dando uma lei moral para o ser humano, e você não quer descansar. E depois vem fazer campanha na igreja porque está com doenças graves. Resultado da escolha da tua vida. Então preste atenção a essas coisas aqui, porque, irmãos, o povo de Deus é incrível. Nós quebramos princípios, e desculpa a expressão, e pensamos que Deus é macaco gordo para quebrar nosso galho. Nós quebramos princípios e depois vamos orar, vamos fazer campanha. Porque, irmãos, eu estou com um problema sério. Problema sério, muito sério. Mas por que está com um problema de saúde grave? Nunca comeu direito, só come bobagem na rua. Gordura hipersaturada. E vai por aí afora e depois tem um problema. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar o quê, irmão? É resultado da escolha que você fez na tua vida. Número 2. Todos nós pertencemos ao mundo sociológico ou chamado mundo da cultura. Eu vou fazer uma afirmação e vou te explicar. No mundo sociológico, o mundo da cultura, tem algumas características. A primeira, não existe ser que não seja no outro. O que é isso, pastor? Você não é você o tempo todo em si mesmo. Você é fruto de uma percepção social, do que você aprende, de modelos de imitação, porque o ser humano é terrivelmente um ser social e se desenvolve a partir das relações sociais. Você já ouviu dizer aqui, porque é uma verdade, o ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce para se tornar mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Se você pegar um ser humano que acaba de nascer e isolá-lo numa bolha, sem comunicação social, vai crescer um monstro que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe raciocinar. Porque o ser humano precisa de desenvolvimento social a partir das relações sociais, diferente dos animais que agem por instintos. Ou você acha que o leão sabe que é leão? Uau, eu sou leão. O leão não sabe que é leão. Ele não tem domínio de existência. Mas você tem. Como diz Descartes, penso, logo existo. Você tem que entender isso, meu amado irmão. A gata não precisa ensinar o gatinho a miar. Um miado e ele mia. Um miado do gato. Um miado. A gata não ensina o gato a miar. Vamos lá. Miau. Não, é miau. Não, vamos repetir isso. Fala mi, au. Não. A mãe gata não ensina o gato a miar. Aquele cachorrinho.
Aquele abençoado que rói pé de mesa, destrói a almofada, aquele miserável. A mãe não ensinou ele a fazer isso. Ele é programado instintivamente a fazer. Né? Mas você não. Você tem que ter relação social para se desenvolver. E aí, uma outra característica de uma das definições, não é a única, uma das definições do que seja saúde mental. O que é um ser humano saudável mentalmente? Aqui tem uma das definições. O ser humano que constrói relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. O ser humano mentalmente saudável é aquele que constrói relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. Então, pastor, um ser humano que não consegue produzir relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos é maluco? Não, tem algum parafuso frouxo, mas não é maluco. Porque isso é uma marca do mundo sociológico. Agora, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um negócio sério. Todos nós, no mundo sociológico, no mundo da cultura, desempenhamos vários papéis sociais. E você tem que saber, em cada lugar, o papel social a desempenhar. O que é isso, pastor? Vou te mostrar. Ao mesmo tempo, você é pai, e ao mesmo tempo, você é esposo. Pai é um papel social. Esposo é outro papel social. Ao mesmo tempo que você é pai e esposo, você pode ser filho, porque tua mãe e teu pai estão vivos. Outro papel social. Ao mesmo tempo que você é pai, mãe, filho, você é amigo. Outro papel social. Ao mesmo tempo que você é isso, você tem outro papel social. Ou você é patrão, ou você é empregado. Então você tem que aprender a desempenhar os papéis sociais em cada lugar. Aí eu vou dizer para você, por exemplo, meu pai, eu vou falar para ninguém ficar ofendido, meu pai, falecido e querido pai, oficial das Forças Armadas, ex-combatente. Imagina meu pai, então, militar, se chegasse em casa, dissesse, atenção, café da manhã, 6 horas, almoço, meio-dia, jantar, 18, recolher, 22 horas. Ele não está em quartel. Não pode. Esse é um problema. De você querer inverter papéis sociais. Tua mulher não é tua mãe, meu amado e querido irmão. Porque você foi dominado por mamãe e quer escolher uma mulher para te dominar. E ela não quer ser dominada, ela quer ser protegida pelo macho. Você tem que saber em cada lugar. Por exemplo, anos atrás, aqui na igreja, tem outros, mas estou falando dele que eu estou me lembrando, um comandante, um capitão de mar e guerra, comandante coronel Fu, das outras forças, né? Capitão de mar e guerra, da Marinha, último posto de oficial superior, membro da igreja, aqui diácono. Aqui diácono, eu cito pelo nome dele, irmão fulano, na portaria. Irmão fulano, atende ali aquela pessoa. Aqui. Agora, batendo lá no quartel que ele era comandante, eu chego com o meu carro na portaria, fala para o irmão fulano que o pastor está aqui. Que irmão, rapaz? Eu gostaria de falar com o comandante fulano. Você tem que saber o papel social de cada lugar. Por exemplo, vou dizer aqui uma outra coisa. Eu tenho um relacionamento grande com Bolsonaro. Bolsonaro na presidência da República, eu falando com ele no particular, Bolsonaro, ele falando comigo, Malafaia. Cerimônias, presidente Bolsonaro. Cerimônias, pastor Silas Malafaia. Na intimidade, Malafaia. Na intimidade, Bolsonaro. Na hora que ele está numa função, eu não posso chegar lá, ô Bolsonaro, tudo legal? Ele é presidente da República, meu irmãozão. Eu estou diante de outras pessoas. E aí eu aproveito para dizer para os pais de adolescentes e crianças que estão aqui, que eu de vez em quando eu estou dando duro aqui, toda hora na molecada. Ô Silas, joga bola de gude comigo, solta pipa, que ô Silas uma vírgula, pastor Silas. Mas sabe o que é isso? É que lá na tua casa, você é tão liberal que não deu limite para esse filho. Ele chama você pelo nome, não te chama de pai, não te chama de mãe, ou de senhor ou de senhora. Aí ele vem para a sociedade pensando que a sociedade é igual à casa dele. Então, cresce um ser humano que não aprende
a se comportar em cada lugar com o papel social que ele tem. Porque em casa, o pai, você pode ser amigo do teu filho, mas você não vai deixar de ser pai dele. Você pode ser amiga da tua filha, do teu filho, você não vai deixar de ser mãe. E esse papel social, ele tem que entender que lá ele é filho. Rapaz, é um negócio, até hoje eu encontro com a minha mãe. Já falei aqui, minha mãe é trisavó. Mãe, ligo para ela, qualquer encontro, onde eu passo, mãe, sua bênção, minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Mesma coisa com meu pai. Rapaz, tem coisa que as pessoas menosprezam, como se fossem coisas bobas. Então, isso é menosprezado? Não coloca o pirralho no devido lugar. Aí vem um folgado para a sociedade, pensando que a vida é igual a casa dele. Aí vai trabalhar no lugar, ô João, tu dorme comigo, meu compadre? Que João? Manda esse cara embora, manda ele me aprender a me respeitar. Um cara que foi criado com papel social, com valores e sistemas de autoridade, teu filho perdeu o emprego. Eu aqui dou pancada. Na garotada. Eu dou pancada, dou duro aqui, vários aqui. Oscilas. Ei, que oscilas? Vai ver se eu estou na esquina, meu amigo. Que conversa é essa? A gente pensa que isso não tem importância, mas tem muita importância. É igual você, está aqui na igreja, você lidera um departamento da igreja, e nesse departamento que você lidera, o teu patrão está nele. Aqui você é líder. Perfeito. Correto. Sem problema. Lá é teu patrão, senhor e senhora. Ô irmão fulano, vem cá. Rua. Abre a porta do escritório sem pedir licença. Aqui teve um episódio aqui há tempos atrás, muitos anos atrás. Um irmão, coronel da PM, diácono. Só que o diácono, coordenador do grupo, cabo. O irmão, coordenador do grupo de obreiros, cabo da polícia militar. O coronel, aqui, debaixo da autoridade do cabo. Sem problema nenhum. Um dia ele chega lá no quartel, ele é transferido para o mesmo quartel que o irmão aqui é coronel. Aí ele chega lá, entra na sala do cara, comandante do quartel da PM, sem pedir licença. Ô irmão fulano, está preso. Está preso, meu brother. Está preso. Sentido. Continência. O que o cara está pensando que é? Depois veio aqui reclamar. Eu falei, quantos dias ele te deu? Tinha que dar dobrado. Deu pouco para tu aprender. É isso que as pessoas têm que entender, meu irmão. Cada lugar você tem um papel social. A cadeia de autoridade e os níveis do papel que você está lidando. Aí o cara chega para a mulher, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor para tua esposa? Não estou dizendo que é pecado dizer a paz do Senhor para tua esposa. Mas que cumprimento é esse? Que formalidade é essa? Tudo bem, irmã? A irmã nunca falou, oi, meu amor. Oi, minha querida. Oi, meu querido. Que conversa é essa, rapaz? Cada lugar é um papel social, meu filho. Agora presta atenção nisso aqui. O mundo sociológico, o mundo da cultura, é o mundo da competitividade. Presta atenção. O que você quer, tem pelo menos 100 querendo. O lugar que você quer, tem uns 1000 que querem também. Onde você quer chegar? Tem muita gente que quer chegar também. Então, eu vou te dar uma dica. No mundo da competitividade, quem vai vencer no tempo da pós-modernidade, nesse mundo de competitividade, entre tantas coisas, eu vou ressaltar 4. Mas não são só essas, não. Mas se você quer vencer no mundo da competitividade, 4 dicas. Primeiro, domínio do conhecimento. Qual é a tua área profissional? Conheça ela profundamente. Seja um expert, um especialista em alguma coisa, mesmo que tenha conhecimento em áreas afins. Você tem que ser um expert. 2, capacitação.
capacidade de colocar em prática conhecimentos e habilidades. Porque não basta você ter o domínio do conhecimento. Você tem que ter o domínio do conhecimento e saber colocar isso em prática. Saber colocar em prática o domínio do conhecimento e suas habilidades. Deixa eu contar uma historinha aqui antes de dizer as outras duas coisas. A Elisete tinha um tio da minha esposa. Profissão: consertar ar-condicionado. A gente da família, para poder ter esse cara um dia para fazer uma revisão em ar-condicionado, só período de frio. E assim mesmo, tinha que gemer, esperar o cara. Ele só trabalhava na zona sul do Rio de Janeiro. A oficina dele era uma variante. O pessoal não sabe nem que carro é esse. Uma variante cheia de arame na porta. Era a oficina dele. Agora, preste atenção, ele conhecia profundamente ar-condicionado. Ele ia na casa das madames, a clientela dele. Ele chegava lá, meu ar parou, deixa eu ver o ar. Uma pecinha de nada. Uma besteira. Ele ia lá, trocava a peça e dizia, não é nada não. Já trocaram o compressor. Os malandros, chegam, você não tem domínio do conhecimento daquilo, tem que trocar o compressor. Aí engana, rouba. Aí, o que aquela madame fazia? Ligava para as amigas e falava, olha, tem um cara aqui, ele veio aqui em casa, ninguém resolveu. Comprei um compressor novo, ele veio aqui. Era uma peça. Falou, não precisa nada, não, isso é besteira. O que acontece com ele? Uma clientela poderosa. Bem, vou resumir a vida. Ele tinha o domínio e a habilidade. Não apenas o conhecimento, mas a habilidade. Bem, o resultado final, ele morreu de câncer e deixou 18 casas alugadas para a família. Consertador de ar-condicionado, ele deixou 18 casas. Naquela época, ele ganhava R$2.000 por dia, no mínimo. Vou dizer uma coisa para você, procura um técnico. Procura um cara que manja consertar telefone celular, máquina de lavar, fogão, geladeira, um fera. Você vai gemer. Estou certo ou estou errado? Quando você acha, diz, caramba, que não é lambão, não é enganador, não é malandro. Então, você quer vencer na pós-modernidade, no mundo da cultura ou sociológico? Conhecimento, capacitação, 2. Agora tem mais uma coisa, isso aqui é importante demais. Resiliência. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que enfrenta lutas, adversidades, crise com otimismo. Resiste isso com ânimo, com coragem, com ousadia. É um superador de dificuldades. As empresas estão atrás dessa gente. O cara resiste. Olha o crente. Está lá, desculpa, hoje eu vou pegar vocês aqui. Está lá o ímpio. Não, vamos embora, vamos resolver. Não, vai ser assim. Não, vai dar certo. Pá. Aí vem o crente. Ai, Jesus, é o diabo que está... Satanás está aqui nesse lugar. O diabo está aqui nessa empresa, nesse setor. Tem demônio aqui, meu senhor. Tem que fazer uma campanha de Jesus. Não! Ô múmia paralítica! Aí bota um monte de impedimento. Não vai dar certo, não vamos conseguir, não. Então, conhecimento, capacitação, resiliência e 4º lugar, comunicação. Comunicação não é o cara que sabe falar no microfone, não é Silvio Santos, não. É você saber se comunicar no ambiente de trabalho. Você saber se relacionar no ambiente de trabalho. Vou contar uma experiência da minha editora. Eu tinha um cara lá, chefe do TI. Cara bom, se relacionava com todo mundo, a coisa cresceu. Tinha que contratar um cara de um nível maior do que ele. Aí, foi contratado um cara com doutorado em engenharia de computação. Top dos top dos top. Contrata o cara. Aí, a primeira reunião do abençoado, com toda a equipe, ele chega, na primeira reunião, o cara querido, queria passar a ser chefe. E um cara querido, bom de comunicação, bom de relacionamento. Eu gostaria de dizer para vocês que eu sei muito mais do que ele.
Já chegou pisando na cabeça do cara que estava. Eu sei muito mais do que ele. O cara arrumou uma encrenca na chegada e montou um ambiente adverso. Ficou um dia na editora, no outro foi mandado embora, com doutorado e tudo que ele tem. Sabe por quê? Comunicação. Não sabe se comunicar, não sabe falar. Está num lugar rabugento, só chega de cara feia. Você sabe que você não fala só pela linguagem verbal, você fala pela linguagem gestual. Está lá o irmão, cheio do Espírito Santo, do fogo, da bondinha língua estranha, coisa fantástica. Aí chega na empresa. Está precisando falar alguma coisa? A mulher dele dormiu de meia, calça com cadeado, blindagem. Olha a cara desse homem. A Bíblia tem uma história interessantíssima para ensinar isso a gente. Neemias. Neemias foi transportado para a fortaleza de Suzã no período do rei Artaxerxes. Leia o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias. Aí acontece uma coisa interessante. Jerusalém estava destruída, ele recebe a notícia, o povo passando fome. Ele era copeiro do rei, ele vai servir ao rei. Quando ele vai servir ao rei, depois não agora, leia a história Neemias capítulo 2. Quando ele vai servir o rei diz assim: o que está acontecendo com você? Porque teu semblante é triste. O que significa? Que Neemias, quando servia ao rei, servia com alegria, servia com felicidade. Quando o rei viu ele com cara feia, está alguma coisa acontecendo com ele. Meu irmão, como é que teu patrão vai saber que tu está passando por alguma coisa se todo dia tu chega com cara feia? Como é que alguém vai descobrir que tem algum problema com você? Aí eu vou dizer, sabia que fulano está com um problema? Não, é a cara dele que é assim mesmo. Quando Neemias chega diante do rei, o rei diz, tem alguma coisa acontecendo com ele, porque ele não é assim. O que está acontecendo com você? Pergunta o rei a Neemias. Aí Neemias vai responder, ó rei, vive para sempre. A cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída e passando fome e necessidade. O rei dá a carta de autorização para ele atravessar mais de 1000 quilômetros, senão ele não passava. Deu todo o material para a reconstrução do templo. E aí disse uma coisa para ele, quanto tempo você vai levar? Tal tempo. Porque o rei autorizou. Porque ele era um cara de palavra, o que ele falava acontecia. O rei não diz quanto tempo ele vai levar. Como o rei sabia que ele era um cara de palavra, como o rei sabia que ele era um cara responsável, quanto tempo você vai levar? O tempo que ele determinou, o rei aceitou. Para pensar, meu querido. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão. Jesus Cristo no mundo sociológico ou no mundo da cultura? Jesus não vivia isolado. Sempre entre multidão. Do capítulo 4 de Mateus, quando começa o ministério de Jesus, até o capítulo 26 de Mateus, Jesus não está sozinho. Jesus não está sozinho. Como é que você quer ficar isolado? Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso é, o isolado é um ignorante. E no último versículo desse capítulo 18 diz, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que irmão. Então, Jesus não era isolado no mundo da cultura. Número 2, Jesus era um igual. Isso aqui é um negócio muito incrível. Porque quando Judas foi sinalizar para os soldados quem era Jesus, disse, olha, aquele que eu der um beijo. Porque Jesus se vestia igual. Ele estava igual no contexto social. Porque se Jesus se vestisse diferente, e fosse um diferente do contexto social, o que Judas ia dizer? Olha, aquele que tem um turbante na cabeça que ninguém tem. Judas teve que dar um beijo em Jesus, para codificá-lo, para poder dizer quem ele era, porque ele era um igual. Tem uma igreja evangélica aí que as mulheres parecem até que são capa de bujão de gás. Vocês estão rindo? O vestido vai até aqui, a manga aqui, aqui e até aqui. Totalmente diferenciado
Do contexto social. Agora também, por favor, com muito respeito a todas as senhoras, amadas irmãs, equilibradíssimas, que você também não precisa ser sensual nem imoral para estar contextualizada. Você não precisa estar com um decote aqui, com 2 mamão do lado de fora, para dizer que você está socialmente contextualizada. Você não precisa estar com uma saia aqui, né? Certo? Uma saia aqui, que quando cruza a perna não precisa dizer o que vai acontecer, né? E nem com uma roupa hipercolada no corpo, que marca todo o seu corpo, né? Mostrando melancia, mamão, sei lá o quê. Você não precisa também. Você pode estar contextualizada sem ser imoral, sem ser instrumento de cobiça. Mesma coisa homem, porque o negócio mudou hoje, irmão. O negócio hoje mudou. Tem uns caras que parece que foram envelopados a vácuo. Tem homem que parece que foi envelopado a vácuo. Todo apertado aí. Apertado. Sapato de oncinha. Um negócio assim. Você pode ser moderno aqui, ó. Estou eu aqui. Paletó não prega. Gravata não prega. Olha aqui, eu já disse para vocês, tem uma coisa que eu gosto de terno. Eu gosto de terno. Tem gente, tem pastor que não suporta terno. Eu sempre gostei de terno. Sempre tive ternos tops e tenho, gravatas tops, mas eu tive que me contextualizar. Sabe por quê? Porque a garotada olha para mim e diz assim, quem é aquele ET que está ali na frente dirigindo a igreja? Ali tem um ET, um cara de um outro mundo. Então, você tem que estar o quê? No contexto social. Certo? No contexto social. Então, por que eu mudei coisas aqui dessa área? Por causa do contexto, da mudança social. Eu não abro mão da Bíblia, eu não abro mão das verdades do Evangelho. Pecado na Bíblia é pecado em qualquer lugar, mas eu tenho que me contextualizar. E Jesus era contextualizado, andava conforme as pessoas da época. Jesus era social, foi uma festa de casamento. Jesus se desenvolvia no mundo da cultura, Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e para com os homens. Isso está na Bíblia. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Quem te falou que você tem que se relacionar igual com todo mundo? Se você se relaciona igual com todo mundo, onde privilegiar a lealdade, a fidelidade e a intimidade? Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Multidão não tem número. Discípulos tem 70. Apóstolos, 12. Dos 12, 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. E dos 3, o mais chegado, o único que recostava a cabeça no seio de Jesus, João. 5 níveis de relacionamento. Como é que você bota qualquer um dentro da tua casa? Como é que você abre a tua intimidade, teu espaço vital, para qualquer pessoa entrar? Torcida do Flamengo, até do Vasco. Sabe tudo da tua casa. Não fica animado por causa de ontem, não. Até a torcida do Fluminense, que é a torcida da terceira idade. Mas isso já é outro assunto. Tá certo? Todo mundo sabe. Como é que você sai com todo mundo? Como é que você passeia com qualquer pessoa? Como é que você tira férias com qualquer pessoa? Você tem que entender que no relacionamento tem níveis. Está aqui a prova de Jesus. E outra, Jesus, para cumprir o seu propósito, chamou 12. Você sozinho não vai a lugar nenhum. O ser humano é um ser social. Jesus chamou 12 para cumprir o seu propósito. Quem é que vai te ajudar? Quem você compartilha? Quem é seu amigo? Eu vou contar um episódio para você interessante. Pode ser bobo. Na Covid, eu tenho um dos pastores, eu tenho um grupo de pastores nosso, não estou falando do grupo aqui da DEVEC. Eu tenho um grupo de pastores de diversas denominações, somos 14. Dos 14, 2 deles, eu tenho relacionamento há aproximadamente 45 anos. 2. O mais novato no grupo tem
aproximadamente 15 anos de relacionamento. Então, são as pessoas mais chegadas que nós temos, que são meus amigos mais chegados, pastores que lideram denominações e grandes igrejas. A gente, uma vez por ano, pelo menos a gente sai juntos, vai para um hotel, conversa, ri, brinca. Aí um deles, eu dou até o nome, pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar, na pandemia, a esposa liga para mim. Silas, ora pelo Marcos. Eu estou aqui levando ele, não vou dar o nome de hospital, até por uma questão ética, porque eu sei que ele tem plano de saúde. Estou levando ele para o hospital tal. Estou aqui na linha amarela. Eu falei, volta, sai daí. Não leve ele para esse hospital. Eu vou ligar para um médico-chefe que eu conheço, no Samaritano de Botafogo. E leve ele para lá. Por que ela ligou para mim? Porque tem relacionamento comigo. Ela ligou ao mesmo tempo para falar, mas para pedir alguma orientação minha. Eu falei, sai daí, não leva ele para esse hospital não. Pode caminhar, enquanto você estiver caminhando para lá, por causa do trânsito, vai levar 40 minutos a 50 para chegar lá, eu vou alcançar um médico lá. Eu tinha um amigo lá que era chefe, consegui ligar, falar com ele, ele falou, hospitais tudo abarrotado. Falou, pode mandar que eu arrumo uma vaga. E ele não morreu porque ele trocou de hospital. Amigo, com quem você fala? Com quem você pode pedir uma opinião? Terceiro mundo que todo mundo participa, o mundo psicológico ou o mundo pessoal. Tem algumas características interessantes no mundo psicológico ou mundo pessoal. Primeiro, uma coisa chamada autoestima. Como você se vê? Como é que você se vê? Amor próprio. Como você se valoriza? Porque se você acha que você é um zero à esquerda, eu sou um Zé Minhoca, eu não sou nada. Querido, como é que você quer pedir que o outro veja você melhor se você se vê assim? Está igual os espias. Em Números capítulo 13, lá no final, versículo 32 e 33, éramos como gafanhoto aos olhos deles, e éramos como gafanhoto aos seus olhos. Eles olhando para nós não somos porcaria nenhuma, nós olhando para nós mesmos não somos droga nenhuma. Foi o que os espias falaram acerca dos gigantes que estavam na terra, que eles iam conquistar. Então, como é que você se vê? Quem sou eu? Meu Deus. Irmãos, cuidado com a falsa humildade. Eu não sou nada. Bem, eu não sou nada diante da grandeza de Deus. Eu não sou nada. Mas diante da criação, eu sou a coroa da criação de Deus. Então esse eu não sou nada não vale. Só para o ser humano Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só para o ser humano. Então conversa que eu não sou nada. Cuidado com o que você fala. Eu não sou nada em relação a Deus. Em relação à criatura, à criação, eu sou superior a tudo. Você tem que entender. E na questão da autoestima, tem algumas coisas importantes. O pertencimento. Qual é o grupo que você pertence? Seja na igreja, seja na família. A aceitação, a valorização. Como é que você pode estar num lugar que as pessoas não te aceitam? Como é que você pode estar num lugar que as pessoas só te massacram, só debocham de você? Como é que você está nesse grupo? Sai fora disso daí. Vai jogar a tua autoestima no lixo. A autoestima é uma força poderosa para aumentar ou diminuir a motivação. Motivar é despertar o interesse. A autoestima ou eleva a tua motivação ou diminui a tua motivação. Agora, existe um toque especial na autoestima. É um toque que ajuda a autoestima. O elogio. Agora, por favor, aprenda isso aqui que eu vou te falar. Há uma diferença de elogio para puxa-saquismo e babação. Elogio é coisa pontual. Agora, vamos lá, para você entender. Imagina, todo dia você quer elogiar a sua mulher, aí você passa numa loja, compra um bombom, aí você chega em casa e diz, eu lembrei que eu tenho um bombom aqui na minha casa. Que é você, toma. Outro dia, compra outro bombom. Querida, eu passei na loja, me lembrei que você é doce, que você é especial, comprei um bombom. Terceiro dia,
compra outro bombom, chega de novo, meu amor, você é um sonho de valsa. E eu queria te dar um bombom. Sim, quarto dia, compra outro bombom, leva para casa, me lembrei mais uma vez de você. Quer me engordar? Já deixou de ser elogio. Toda hora falando, toda hora repete, você é fantástico, você é fenomenal, você é extraordinário. Já sei. É igual, um dia leva flores. Você é a rosa da minha vida. No outro dia, leva lírios. Você é o meu lírio do campo. No outro dia, leva... Ainda tem que jogar essas flores fora, porque fica tudo velha. Toda hora flor, esse homem me enche de flor. Aí os machos, rapaz, meu filho, a minha classe que está aqui reunida nesse auditório, pelo amor de Deus, seja um pouquinho inteligente no trato com essas madames. Eu vou te ensinar uma coisa. Se você chega para uma mulher, né, pontual, a Elisete estava aqui no primeiro culto, ela está pregando agora lá na posse, mas ela estava aqui na minha frente. Se eu chego para minha esposa e digo assim para ela, você hoje está bonita. Lá nos meandros do psiquismo, da elaboração mental, emocional dela, ela vai te responder, porque eu sou feia? Porque você está dizendo que ela hoje está bonita. Agora, se você chegar para a tua mulher e dizer assim, você hoje está mais bonita. Perfeito. Bateu lá nos códigos da mente, da elucubração, do emocional, ele está me admirando. Uma palavrinha a mais ou a menos, a casa cai. O peão. Então, eu de vez em quando, porque tudo que se torna lugar comum perde a graça. De vez em quando eu viro para eles e digo assim, você hoje ficou mais bonita com esse vestido. Ficou mais bonita. Eu queria entender como é que um homem... Rapaz, só falta ferradura para você, filhinho. A igreja não tem ferradura para te dar. Rapaz, como é que um homem pode chegar para a mulher e dizer assim, você está ficando gorda, hein? Você é um cavalo selado. Você está magricela. Rapaz, isso é uma ofensa. Isso mexe no emocional de uma mulher com uma potência que... Rapaz, aprenda. Por favor, meu senhor, quantas vezes tem que repetir isso aqui? Tudo que você fala para uma mulher, o processo é esse. Entra no ouvido, vai no coração e pode sair no outro ouvido. Nenhuma fala que você diga para uma mulher entra no ouvido e sai pelo outro. O processo da mulher, tudo que você fala para ela, entra no ouvido, vai lá no coração, vontade, sentimentos e mente, e pode sair ou ficar no coração. O que entra no ouvido e sai pelo outro é do homem. Você chegar para um e dizer assim, hoje você está mais bonito, valeu. Agora, você quer mexer na estabilidade do teu marido? Menospreza ele. Não é dizer que ele está mais bonito. Hoje você está mais bonito. Para o homem, eu estou mais bonito. Ele nunca vai dizer, quer dizer que você me acha feio. Está nem aí, só se for alguém muito adamado, muito sensível. Ai! Homem! Agora, você quer mexer? Você quer mexer no emocional do homem? Tudo que tu faz não dá certo. Mais uma vez, você está mexendo numa área para desestabilizar. Por isso que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. A mulher tem o poder da edificação e da destruição. Se quando teu marido erra, você reforça o erro, você está criando um homem com instabilidade emocional. Não é dizer que ele é feio, que ele é... Isso aí não mexe com o homem. Agora, mexeu na hombridade dele, você está desequilibrando. Eu fico me lembrando dos meus erros. Eu já contei aqui na igreja. Eu quebrei 6 vezes. Quebrar, falir, 6. Acha que é bom? Quase o número da perfeição. Eu fico imaginando se a Elisete, alguma dessas vezes, de novo? Pelo amor de Deus, assim ninguém aguenta. Cara, o que me salvou nisso? É que minha esposa nunca me cobrou. Ela, de maneira inteligente, ela dizia, Silas, vê, cuidado com isso. Mas, não, de novo? Olha o marido de fulana. Você comparar teu marido com o marido de outra, você é suicida.
Querida, tu é suicida. Nunca faça isso. Para homem, você nunca faça isso. Então, às vezes, com as burradas que eu fiz, e eu não quebrei por causa do diabo. Oh, irmãos, Satanás. Diabo, olha, eu quebrei, foi o diabo. Diabo nada, diabo fui eu. Burro, me meti em coisa que eu não sabia. Fui atrás da opinião dos outros, coisa que eu não dominava, coisa que eu achava, era doutor em astrologia. Aí eu quebrei, fiz uma coisa, quebrei, fiz a segunda, quebrei, fiz a terceira, quebrei, fiz a quarta, quebrei. Na quinta, minha família falou, cuidado, hein? Pode ter alguma maldição na vida desse cara. É melhor não fazer nada com ele, não. Quebrei a sexta vez. Mas eu aprendi com os meus erros para hoje eu estar aqui diante de você pregando. Também, ô macho, ai meu Deus, pastor, eu estou traumatizado. Há 15 anos, 8 meses e 7 dias, eu fiz uma coisa que não dá certo. Tá gente de homem, rapaz! Vai choramingar em outro lugar? Ai, meu Deus, eu estou abalado, estou abalado. Virou maricota, meu brother! Tu é macho, compadre. Agora, tem uma coisa que eu vou dizer aqui, me desculpa. Vou falar para... Pastor, o senhor não sabe, eu tenho uma mulher lá em casa que para bruxa só falta vassoura. Já está completa, pragueja, amaldiçoa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ou você, minha irmã. Vale para os dois. Eu tenho um marido, é um brutamonte, um ignorante, fala não sei o quê. Rapaz, eu aprendi uma coisa na minha vida e ensino isso. Tem 2 maneiras de você lidar com a raiva. 2. Uma contra você e uma a teu favor. Como pastor, 2 maneiras de lidar com a raiva. Contra ou a favor. Por exemplo, uma pessoa te ofende, te machuca, é teu marido, é tua mulher, fala. Aí você fica com raiva. Contra você, baixa estima, desânimo, insegurança a teu favor. Vai morder essa língua, esse linguarudo ou essa linguaruda. Não fala para a pessoa, não fala para você. Vai morder. Vai estar enganada comigo. Vai. Mas vai. Mas vai. Anos atrás, eu estava estudando com a Elisete, fazendo psicologia, e era evangelista, precisava viajar para lá e para cá. Eu tinha 6 meses. Tinha terminado o primeiro semestre. Eu falei, isso não vai dar certo. 5 anos na faculdade, isso não vai dar certo. Eu vinha, domingo para a escola dominical, lá na Aurora Bicalho, vinha eu andando, dizendo, não vai dar certo esse negócio, eu vou ter que trancar essa matrícula. Isso não vai dar certo. Eu vinha andando. Aí chegou no portão da igreja para subir, tinha 3 gaiatos mortos. Toda a igreja tem uns gaiatos. Aquela turma que brinca. Aí um virou e disse assim, e aí, pastor, nós estamos fazendo uma aposta aqui entre nós 3. Eu dei 3 meses. Esse aqui deu 6, esse aqui deu 1 ano. E eu igual um bobinho. A ficha não caiu. Falei, aposta de quê? Qual é a hora que você vai parar o curso de psicologia? Quando aqueles caras falaram isso para mim, e riram, eu subi as escadas e vou dizer o que eu disse dentro de mim. Esses filhos de uma égua, foi o que eu pensei, estou confessando aqui, vão morder a língua comigo. Eu falei, é o que faltava. Depois, por 3 ou 4 vezes, eu pensei em parar o curso. Aí vinha a imagem dos 3 rindo da minha cara. Eu não vou parar, não. Eu fiquei com raiva pelo que os caras fizeram. O que aconteceu? Eu me formei, ganhei os convites. Aí falei para a Elisete, não distribua um convite na igreja até que eu encontre os 3. Eles serão os primeiros a receber. Não, aí, trouxemos o convite para dar para o pessoal mais chegado e tal. Sila, não consegui encontrar os 3. Passou um outro domingo, não. No terceiro domingo, entra no pátio, entre a igreja e a cantina, quem é do templo antigo. Os 3 assim conversando, eu falei, obrigado, Jeová. Tu colocastes na minha mão. Tudo bem, meus amigos, eu vim aqui agradecer a vocês. Tenho uma gratidão tremenda. Porque há 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, eu vinha pensando no meio da rua, que eu morava perto da igreja, vinha subindo a rua. E estava pensando, eu vou trancar a matrícula, eu não vou aguentar. Quando eu cheguei na porta, lá no portão embaixo, vocês 3 tinham feito uma aposta.
Um falou 3 meses, o outro 6, um outro 1 ano. Perderam Playboy. Está aqui o convite. Nunca deboche e nunca duvide de um homem. Um beijo, um abraço para vocês. Você tem que entender isso, querido. No teu mundo pessoal, e choraminga, e reclama, e desiste. Não! Eu sou a coroa da criação de Deus, eu tenho talento, eu tenho aptidão, eu vou vencer. Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo, eu não vou desistir. Querido, o ser humano é tão importante que as maiores mensagens de Jesus foram pregadas para uma só pessoa. João capítulo 3, o textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no gênero para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Nicodemos. João capítulo 4, a mulher samaritana, a água da vida. João capítulo 8, a mulher adúltera. Lucas capítulo 18, o cego de Jericó. Lucas capítulo 19, Zaqueu, o publicano. Mateus 15, 21, a mulher cananeia. As maiores mensagens de Jesus foram pregadas para uma só pessoa, para você ver o valor e a importância que você tem. Agora, você tem que entender uma coisa. Jesus sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Você tem que saber seus limites e possibilidades. Você tem que saber. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia o que ele veio fazer na terra. João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sei quem eu sou. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele sabia quem ele era e sabia o seu propósito. João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lucas 19,10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele sabia o que veio fazer na terra e quem ele era. E você? Há um propósito para a tua vida. O que você quer? Onde você quer chegar? Quem é você? Onde é que você tem habilidade? Onde é que você tem deficiência? Você tem que reconhecer isso. Porque coisa feia, irmão, desculpa eu falar. Coisa feia é você ver uma pessoa que pensa que está no lugar que ela não está. Coisa feia é você ver uma pessoa que pensa que está num nível que ele não está. Como se diz na linguagem garotada antiga, pagando mico. O cara se acha. Você tem que ter um senso crítico. Aqui eu posso, aqui não dá. Aqui eu posso avançar, aqui não dá para mim. Isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Você tem que, não precisa ninguém dizer isso, você tem que entender isso. Descobrir seu valor que você tem, sua aptidão e talento, mas sua fraqueza e limitação. Você tem que saber isso, meu querido. Isso são coisas que pertencem ao mundo psicológico ou mundo pessoal. E último lugar, para a gente terminar, o mundo espiritual ou o mundo transcendental. Presta atenção no que eu vou falar e eu vou terminar, mas é importante isso aqui. O mundo espiritual determina sobre o mundo biológico, sociológico e psicológico. Ele tem o poder de interferir nesses mundos. E só tem 2 poderes que agem nesse mundo. Não adianta chorar. Ou um ao outro vai interferir no mundo biológico, sociológico e psicológico. Deus ou o diabo. São os poderes que operam num desses mundos. E adivinha o que eu vou te dizer se você não sabe. Quem dá lugar para isso é você. Nem Deus nem o diabo operam no mundo biológico, sociológico, psicológico, sem que você autorize. Com as suas atitudes e a sua prática. Então eu vou te mostrar Deus e o diabo atuando nesses mundos. Olha o diabo no mundo biológico. João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele trabalha para destruir você, para te matar, no sentido literal da palavra. Para roubar a tua paz e a tua felicidade. Ele trabalha nisso. Agora, olha Deus trabalhando no mundo biológico ou no mundo da vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Deus e o diabo no mundo sociológico. Deus fez macho, fez fêmea, fez a família. Isso aqui é Deus. Fez a pátria. Isso aqui é Deus. Deus trabalhando no mundo sociológico. Vem o diabo e diz, não. Vou destruir o casamento. Fez o casamento. Vou destruir as relações heterossexuais. Vou inverter o princípio e o propósito, porque Deus fez macho e fêmea, e vou destruir a pátria. Ou você acha que é de graça? Eu estou falando aqui, por favor, vá pesquisar. Vai no YouTube. Ano passado, o atual presidente da República, no encontro lá do Foro de São Paulo, em alto e bom som, disse: aquilo que historicamente aprendemos a combater, costumes, família e pátria. Eu queria entender como é que pode ter um cristão que tem princípios, ainda apoiar um cabra desse, que na maior boca larga diz o que historicamente aprendemos a combater, costumes, macho e fêmea, heterossexualidade, família, base da sociedade e pátria. Aquilo que Deus valoriza. Não estou inventando história nem caluniando ninguém. Eu estou mostrando uma verdade real. Olha Deus e o diabo no mundo psicológico. Quando Deus fez o ser humano, ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, fez o homem à sua imagem e semelhança e disse assim, domine. Deus fez o homem para dominar as coisas. Vem o diabo e faz o homem ser dominado por planta. O que é o cigarro? Bebidas. Maconha. Cocaína. Deus fez o homem para dominar e o diabo faz o homem ser dominado por uma planta. 2 Pedro 2,19 diz, de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. O homem, o ser humano, que foi feito como coroa da criação de Deus para dominar, é dominado por uma planta. Deus e o diabo no mundo psicológico. Deus e o diabo no mundo espiritual. Sossega. Deus derrotou a Satanás. Primeira João capítulo 3, versículo 8. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 5,18, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Jesus declara em Mateus 28,18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele pode interferir em qualquer ação do diabo, quer no mundo biológico, quer no mundo sociológico, quer no mundo psicológico. O nosso Deus tem poder para interferir e mudar qualquer área da tua vida que está sendo dominada pelo poder das trevas. Agora eu termino citando um dos textos mais lindos da Bíblia para você entender a supremacia do mundo espiritual. Eu vou citar Jesus falando dos 4 mundos nesse texto. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Não andeis ansiosos, ansiedade, mundo psicológico. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir, mundo sociológico. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, isso é social, vestido. Por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus, que veste hoje a erva do campo e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Por que vocês andam preocupados, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora olha o fechamento do versículo 33. Mas,
buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o mundo de Deus, o mundo espiritual, Deus vai trabalhar para suprir as tuas necessidades do mundo biológico, sociológico e psicológico. A Deus a glória. A Deus a glória. A Deus a glória. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o teu vazio, eu não sei, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que está acima de tudo e de todos, e que se você entregar a sua vida a Ele, e reconhecer que Cristo é o Salvador, e o único mediador entre você e Ele, Ele vai mudar o teu mundo biológico, psicológico e sociológico para melhor. Vamos à palavra. Vamos à palavra de Deus. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou falar sobre o poder da oração, a parte 2. Aqui na minha introdução é o seguinte: eu vou repetir algumas coisas, poucas, mas vou repetir do que falei em dezembro, porque a repetição é pedagógica para fixação na sua memória de longo prazo. Então, alguma coisa eu vou repetir, ok? Aqui que eu preguei em dezembro. Então, o tópico 1 é o mesmo tópico da mensagem passada, que vai ter alguma coisa diferente. O primeiro tópico é: a oração é a chave da intimidade com Deus. Esse aqui é o primeiro tópico. Então, vou repetir no início o que falei na mensagem passada. Por que os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar e não a ensinar a pregar? Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles viram que Jesus orava muito e aconteciam muitos milagres e muito sobrenatural de Deus. O contrário, a recíproca é verdadeira. Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouca manifestação do sobrenatural. Muita oração, muita manifestação do sobrenatural e muito poder. Deixa eu falar uma afirmação que eu fiz também na mensagem passada e que vou fazer e vou provar mais uma vez, que isso aqui é muito importante. A pregação não opera milagres, mas a intimidade com Deus, sim. E eu provo na Bíblia. A pregação não opera milagres, mas a intimidade com Deus, sim. Então vamos à Bíblia? Preste atenção. Em Lucas, capítulo 5, versículo 15, se juntava muita gente para ouvir o que ele falava e também para ser curada de suas enfermidades. São duas coisas. A multidão corria para Jesus para ouvir o que ele pregava, o que ele ensinava, e também para ser curada das suas enfermidades. Isso é Lucas 5,15. Lucas 5,16. Jesus se afasta para o deserto para orar. Lucas 5,17.
Jesus está ensinando a palavra, tem muitos doutores e mestres. E diz o texto que a virtude de curar estava sobre ele. Ele ensinava a palavra e a virtude de curar estava sobre ele. E porque a virtude de curar estava sobre ele, ele cura o paralítico de Cafarnaum, trazido por 4. Jesus não ensinou a pregar em nenhum versículo das leis do reino. Mateus 5, 6 e 7 são as leis do reino de Deus. Não tem um versículo Jesus ensinando a pregar. Mas Jesus ensinava a praticar a sua palavra. Lá no final das leis do reino, as leis do reino são ensinos de Jesus. Ele não ensina a pregar, mas ele ensina a praticar, e ele vai fechar Mateus 7, versículo 21, e a partir do 24, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, aquele que pratica. Todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu. Aí continua. Agora, em 16 versículos da lei do reino, Jesus fala sobre oração e ensina sobre oração. E nenhum ensina a pregar. Ele ensina a praticar. Mas em 16 versículos, ele ensina a orar. Mateus 5, 44, Mateus 5, do versículo 5 ao 15, Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Eu estou mostrando aqui a Bíblia, queridinho, para você. Isso aqui é Bíblia. Agora preste atenção. A oração é a chave que abre a porta do mundo de Deus. Você não penetra no mundo do divino sem oração. A oração é a chave que abre a porta do mundo de Deus. Você não vai penetrar no mundo do divino sem oração. Com todo respeito, sem acusar ninguém, é por isso que estamos cheios de crentes carnais, porque não penetram no mundo do divino. No mundo espiritual, isso só se faz com a oração. Escute isso, meu irmão. O tempo dedicado à oração nunca é desperdiçado. Você pode não ter a resposta a essa oração. Deus pode não fazer o que você está pedindo, mas eu te garanto que 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter mais intimidade com Deus. E segundo, Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você ora, você está buscando o reino de Deus. Vão acontecer coisas na sua vida que você nem espera. Número 2, o jejum é o combustível da oração. O jejum é o combustível da oração. Jesus falou sobre jejuar nas leis do reino, Mateus 6,16. Jesus falou que existem castas de demônios que são repreendidas e travadas só através da oração e do jejum. Marcos 9, 29. Se alguém pensa que o jejum é uma coisa qualquer, foi Jesus que falou. Daquele menino cheio de demônios que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus disse, é que tem casta, tem níveis de demônios que só sai com jejum e com oração. Jesus jejuou antes de ser tentado. Ele foi preparado para confrontar a tentação, porque teve fome. Foi tentado, teve fome, necessidade das mais fundamentais do ser humano.
E também não é só por causa da tentação, da necessidade humana, mas também ele foi preparado para vencer o diabo. Jesus venceu a tentação que ele estava sendo confrontado, porque teve fome, e o poder de Satanás com o jejum. O jejum faz parte do processo de santificação. Por quê, pastor? Preste atenção. A faculdade da alma mais poderosa é a vontade. A vontade tem o poder de interferir nas outras faculdades. A vontade tem o poder de interferir na mente humana, no pensamento. Você pode saber que alguma coisa é errada, mas faz, por causa da vontade. Nos sentimentos, você pode amar e você pode trair por causa da vontade. A vontade é tão poderosa que ela tem o poder de interferir numa das faculdades do espírito. A faculdade do espírito é formada pela fé e pela consciência. A consciência é a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. A tua consciência pode estar dizendo para você assim, é pecado, é errado. E o cara faz por causa da vontade. A vontade é a faculdade da alma mais ligada à natureza humana que é fraca. A faculdade mais poderosa que opera na natureza humana é a vontade. Quando você jejua, você domina a vontade, porque os instintos mais veementes do ser humano, fome, sede, dos 5, 3 estão relacionados com a vontade. Fome, sede, sexo. 4 matam e 1 não mata. E tem gente que diz que morre se não fizer sexo. Você morre. Se não beber água, você morre. Se faltar comida, você morre. Se não descansar, e você morre. Se não dormir. E o sexo é a 5ª. Essa você não morre. Mas para você ver onde é que a vontade atua, das 5 necessidades mais fundamentais do ser humano, ele atua em 3. Então, quando você jejua, você está dominando a vontade. Então você está se santificando. Escute, como jejuar? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Jejuns curtos e jejuns longos. Jejuns curtos, de meia-noite a meio-dia, um dia inteiro, 2 ou 3 dias, isso aqui são jejuns curtos, ok? Esse jejum, abstinência total de sexo, de comida e de bebida. Esses jejuns curtos. Jejuns longos, 10 dias, 7 dias, 15 dias, continua a abstinência sexual e você tem que beber água em jejuns longos, senão você morre desidratado. A Bíblia diz que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede, então eu posso conjecturar. Em todos os textos da tentação está dizendo que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede. 40 dias no deserto, eu já passei por aquele deserto. O deserto é um lugar violento que o guia diz assim, beba água mesmo que você não tenha vontade. Porque você fica desidratado e nem percebe. Então tudo indica, não estou fazendo uma afirmação, ok? Estou fazendo uma conjectura, tudo indica que Jesus bebeu água, tudo indica. Então, jejum longo, tem um camarada que é expert nessa área, que é o pastor Luciano Subirá, que faz jejuns longos com água. Mas jejum curto, não tem água nem comida. Aí vem uma outra coisa muito interessante. Os crentes fazem confusão entre jejum e voto. Eu estou fazendo jejum de doce. Come igual um danado e está fazendo jejum de doce. Você não está fazendo jejum de doce. Eu estou fazendo jejum de refrigerante, pastor. Eu estou fazendo jejum de batata frita. Eu estou fazendo jejum de feijão. Eu estou fazendo jejum de café. Não. Você não está fazendo jejum. Jejum é abstinência total de alimento. Você está fazendo um voto a Deus
ou para cumprir um voto que você fez, ou para você expressar gratidão, devoção, uma promessa voluntária em troca de uma bênção para glorificar a Deus. Paulo raspou a cabeça, Atos 18, por um propósito que ele fez. Resultado de um propósito que você teve uma resposta, então você vai tomar uma iniciativa. Mas isso não é jejum, é um voto que você faz. Número 3. Meu irmão, se tem uma coisa incrível, é você orar com a palavra. Ore com a palavra. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É o único livro que o autor está presente. Aprenda a orar com a palavra. Moisés, se você vê, quando ele intercede pelo povo, Números capítulo 14, a partir do versículo 13, ele ora com a palavra. Salomão cita a fidelidade de Deus, segundo Reis, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Elias no Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, do 36 ao 38, ele diz, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está citando a palavra. Neemias, no capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11, buscando uma resposta de Deus, ele cita a palavra. Daniel, na célebre oração de confissão, em Daniel capítulo 9, do versículo 4 ao 14, ore com a palavra, abra a tua Bíblia e diz, Senhor, aqui está escrito que quem confessa pecados, tu perdoa e purifica de toda injustiça, a tua palavra é a verdade, Senhor, a tua palavra diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus, eu tenho sido benevolente com o pobre, me responde, ore com a palavra, porque Deus vela por ela. Número 4, a oração que move o céu e atrai Deus. Escute isso aqui. A oração que move o céu e atrai Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 12. É interessantíssimo. Quando vem um anjo trazer uma resposta para Daniel, eu vou mostrar para você aqui, vou ressaltar. O anjo diz para Daniel, desde o primeiro dia, prioridade. Daniel priorizava o mundo de Deus. Número 2, que aplicaste. Aplicação é afinco, entrega, gasta tempo e energia. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, mente, vontade e sentimentos voltados para Deus. 4 lugar, a compreender, fome de conhecer o mundo de Deus. A humilhar-te, reconhecer quem Ele é e quem é Deus. Eu vim por causa das tuas palavras. Não é do teu gemido, nem do teu urro, nem do teu grito. Eu vim por causa das tuas palavras. A boca é o porta-voz do coração. É o que está aqui dentro. Daniel estava falando o que estava aqui dentro. Palavras conectadas e não palavras ao léu da sorte. Sua prática de vida atrai Deus. É interessante. Sua prática de vida atrai Deus. Em Daniel 9, 23, quando Gabriel vem trazer uma resposta para ele, diz assim, Daniel, você é um homem muito amado. Quando o anjo vem trazer uma resposta, em Daniel capítulo 10, versículo 11 e 19, homem muito desejado. Sua prática, sua vida de oração atrai Deus. Se tem uma coisa que atrai Deus, é um crente de joelhos dobrados falando com Ele. 9º lugar,
escute isso aqui, meu filho. Daniel, isso aqui é muito incrível. Daniel estava disposto, eu fico até com vergonha de mim, não é de vocês não. Daniel estava disposto a morrer pelo seu hábito de oração. Ele preferiu uma cova do que interromper sua comunhão com Deus. Daniel estava disposto a morrer por seu hábito de oração. Ele preferiu uma cova do que modificar a sua prática. Agora sim, nono lugar, em Daniel 6:10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Aqui está a chave. Ele tinha uma prática, ele tinha um hábito, ele tinha uma cultura de oração. Antes de governar 40 províncias, antes de ser o chefe dos sábios da Babilônia, ele tinha um hábito, uma prática de oração. Escute isso aqui, meu irmão. A repetição se torna parte da nossa identidade. Você só cria uma cultura de alguma coisa através da repetição de hábitos repetitivos. Só através da repetição é que você consegue criar uma cultura, porque aquilo que você repete passa a fazer parte da sua identidade. Se você orar uma vez por semana, você não vai ter cultura de oração. Se você orar uma vez a cada 3 dias, você não vai ter cultura de oração. Você só vai ter uma cultura de oração pelo hábito e pela disciplina de sempre orar. Isso vai fazer parte da sua identidade. E você não vai conseguir um dia sequer ficar sem falar com Deus. Meu irmão, tudo no reino de Deus tem resultado, gente. Nós queremos resultado sem pagar preço. Nós queremos resultado sem obedecer princípios. Tudo tem preço. Tem obediência a princípios. Olha o resultado na vida de Daniel, por sua cultura de oração. Olha o resultado. Primeiro, respostas imediatas às suas orações. Em Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23. Ele está pedindo entendimento a Deus sobre o que Deus tinha falado com Jeremias. E o texto diz que o varão Gabriel voou rapidamente, antes dele terminar a oração. Isso aqui não é brinquedo. Antes dele acabar a oração, o varão Gabriel vem com a resposta. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o texto que eu analisei, quando vem um anjo e diz assim: desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração, saiu a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, Satanás pensava que podia impedir uma resposta de Deus à oração de Daniel. Meu irmão, quem tem intimidade com Deus, nem que Deus mova o céu, a resposta vai chegar, a porta vai ser aberta, Deus vai se manifestar a você. Aqui, ó. Respostas imediatas. Número 2. Conselheiro de reis do maior império que o mundo já viu e conheceu, que é a Babilônia. Terceiro, altas posições. Chegou a ser primeiro-ministro de imperadores. Livramento milagroso. Deus manda um anjo e tapa a boca dos leões. Prospera na vida. Daniel 6:28 diz que esse Daniel prosperou no reinado de Dario e de Ciro. E olha o que é que ele tem. Revelações profundas do final dos tempos que não foi dada a ninguém do Antigo Testamento, mas a Daniel. Ele recebe as revelações mais profundas dos finais dos tempos. No Antigo Testamento é Daniel, pelo nível da intimidade. Quanto maior a intimidade, maior é o poder e maior é o nível da revelação. Agora preste atenção que eu vou te falar aqui, meu querido, porque eu vou repetir um pedaço do que eu falei
na mensagem passada. Nossa mente é a oração. Só um pedacinho que eu vou repetir. Não vou repetir tudo que eu falei sobre isso. Mais um pedacinho. As 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa: foco, conversas e herói. Fixar nossa mente em Cristo. Esse é o foco. E só se faz isso através da oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios 6,18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração. Mantenha a oração. A questão é essa aqui, meu irmão.